Então vamos lá. Matheus, beber água em jejum realmente faz bem? Pessoal, olha só, rapidinho. Toda vez que eu faço um vídeo para vocês, eu coloco as fontes aqui na descrição. E para fazer esse vídeo, basicamente a fonte que eu usei foi o vídeo do Dr. Fernando Lemos do canal Planeta Intestino. Só que no vídeo dele, ele traz algumas referências do Instituto Nacional de Hidratação do Japão, Instituto Nacional da União Europeia de Hidratação. E aí, sempre que eu vou editar o vídeo para vocês, eu vou conferir as fontes para não deixar passar nenhuma informação errada. E eu não encontrei esses institutos. Como eu não encontrei, eu vou deixar o vídeo normal aí para vocês assistirem, porque basicamente tudo que eu tô falando tem comprovação científica, mas quando for uma informação que eu não encontrei embasamento científico, eu vou colocar um alerta aqui no canto superior direito, tá? Só para deixar claro, eu não tô falando que o Dr. Fernando inventou fonte não, tá? Que ele mentiu no vídeo dele, muito menos que ele tá errado. Eu só tô dizendo que eu não encontrei fontes que comprovem isso. Talvez ele tenha dito esses valores também com base numa observação dele em consultório, que não estaria errado, mas como eu foco em medicina baseada em evidência, eu prefiro deixar esse alerta aqui para vocês. Sempre que for dito uma informação que eu não encontrei, que não vai estar nas fontes que eu vou deixar aqui para vocês, eu vou deixar um alerta aqui, tá? Vamos lá, vamos continuar. Eu preciso que vocês entendam que todas as pessoas, ao acordar, estão sim um pouco desidratadas. Porque durante a noite, durante a sua fase de sono, o corpo naturalmente perde muita água. Faça um teste. Se você é uma pessoa que tem um sono muito regular, faz uma pesagem antes de dormir e depois logo ao acordar. Você deve perceber uma perda de peso bem significativa. E esse peso todo que você perdeu, em sua maior parte, é água. Matheus, como assim eu perco água enquanto durmo? Bom, você perde água pelo suor. Ah, Matheus, mas a minha região é fria, no frio eu não suo? Cara, sou assim. Todo mundo sua, independente de estar no frio ou estar no calor. Claro, em regiões mais quentes, a taxa de suor excretado é muito maior. Você também perde água na respiração. O ato de expirar, você libera CO2 mais água, então sai água durante a sua expiração. Detalhe, pessoas que roncam têm uma taxa 3 vezes maior de perda de água durante a respiração, durante o sono. Outra coisa, saliva. Ah, Matheus, eu nem babo quando durmo. Tudo bem, você não precisa babar, mas você está produzindo saliva. E a maioria das pessoas acaba assim derramando um pouquinho de baba aqui ou ali durante a noite. Outra forma de perder água, nas lágrimas. Os nossos olhos produzem lágrimas durante todo o seu dia e principalmente à noite, na fase de sono REM, aquela fase onde o olho da pessoa fica se mexendo enquanto ela está dormindo. Durante essa fase, as glândulas que secretam o líquido conhecido como lágrima, elas são estimuladas, então sim, tem uma produção muito grande de lágrima mesmo durante o sono. E outros dois órgãos muito importantes que puxam muita água durante o seu funcionamento. Primeiro, os enterócitos, ou seja, as células do intestino, elas puxam água das fezes, mas elas também precisam de água para ficar com o seu metabolismo atuante. E o estômago é muito importante nesse processo, porque o estômago continua produzindo ácido clorídrico, ele continua produzindo pepsinogênio, que vai dar origem à pepsina, ele continua produzindo fator intrínseco, tudo isso demanda água. Ou seja, durante todo o seu sono, o corpo está trabalhando, ele está trabalhando de modo a consumir água. Todas as células do seu corpo têm um percentual de água, maior ou menor, dependendo do tipo celular. E durante a noite você não está ingerindo água, elas continuam atuando, elas continuam trabalhando, elas ainda estão vivas. Logo, elas consomem água durante todo o seu dia, de manhã e à noite. Dito isso, você entende que existe uma necessidade de reidratação ao acordar, porque como eu falei, durante a noite você não estava bebendo água. Inclusive, isso é uma coisa que nenhum médico vai te recomendar, ficar bebendo água durante a noite. Durante a noite, o ideal é que o seu sono seja constante. Se você bebe água logo antes de dormir ou acorda de madrugada para ir beber água, a tendência é o seu corpo continuar funcionando ali, não na fase limítrofe, porque seria o ideal, como se fosse um coma induzido, mas sim atuando um pouco acima da faixa limítrofe, porque ele tem que metabolizar, ele tem que absorver, ele tem que destinar toda essa água que você consumiu. Então, o seu corpo ele não descansa como deveria. Além do que, faz com que você tenha que ficar levantando para ir ao banheiro, para ir urinar. E isso também atrapalha o seu sono. Isso faz com que você não atinja o sono profundo de forma adequada. Então, não beba água logo antes de dormir, nem fique levantando de madrugada para isso. Deixa para beber água quando você acordar,
que aí sim você vai reidratar o seu corpo. Quais são os benefícios, então, de você tomar água ainda em jejum? Eu tô falando em jejum, leia-se, tomar água ao acordar, antes de comer qualquer coisa. Então, não é só jejum por jejum. Ah, vou parar de comer agora meio-dia, vou deixar para comer só meia-noite, então vou ficar tomando... Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando realmente quando você acordar e antes de comer qualquer outra coisa. Porque você perdeu muita água enquanto estava dormindo, e se você consumir outras coisas, você vai piorar a absorção dessa água, você vai trazer mais soluto para o seu corpo. Não é o que você quer que aconteça. Eu vou explicar isso lá no final, como você deve beber a água, tá bom? Mas o primeiro ponto de vantagem é o que eu já falei, a hidratação celular. Como eu disse, as suas células precisam de água. E durante a noite, você não bebeu, então elas estão com uma redução na taxa de água dela, no percentual de água dela. Elas estão murchinhas, sequinhas, não estão trabalhando como deveriam trabalhar. Isso inclui, claro, as células do seu sangue, as células do seu músculo, mas um que eu quero dar muito ênfase para você, os seus neurônios, as células do cérebro. A pessoa que bebe água ao acordar, a pessoa que bebe água em jejum, ela consegue reidratar as células, fazendo com que elas já consigam mais rapidamente chegar no seu pico de atuação normal, o fisiológico delas. Então melhora a sua disposição, melhora o seu raciocínio. Em outras palavras, você vai estar dando combustível para sua célula logo ao acordar, e elas precisam disso. Aquela pessoa que deixa para beber água só lá por meio-dia, 1 hora, 2, 3 horas da tarde, primeira vez que ela vai beber água no dia, saiba que ela passou a maior parte do dia não atuando com seu desempenho máximo, porque as células dela estavam desidratadas e precisavam repor a água. A segunda vantagem é que aí você vai estar ativando o seu sistema linfático. Quem assistiu o nosso vídeo sobre sistema circulatório viu que eu expliquei um pouco sobre ele ali. E para quem não viu, o sistema linfático é como se fosse o seu sistema de drenagem do corpo. Ele é extremamente importante, ele faz com que tenhamos reservas de água dentro do corpo e ele desempenha uma função muito alta, muito importante no sistema de defesa. Lembra quando a gente fala dos linfonodos, o pessoal chama de gânglio, íngua, que é quando ele está espessado, enfim, tudo isso daí faz parte do sistema linfático e quando você ingere água logo ao acordar, você estimula ele. Estimular o sistema linfático é bom por 2 fatores. Primeiro, porque você já está estimulando o seu sistema de drenagem, então ajuda a ir perdendo aquele líquido que está acumulado no terceiro espaço. Ajuda a pessoa a ficar mais sequinha, mais magrinha, mais bonitinha. Beleza. A segunda vantagem é porque já estimula a sua circulação linfática, fazendo com que o seu corpo ele já comece a se preparar para te proteger. Então ele melhora o seu sistema de defesa, faz com que a sua imunidade ao longo do dia esteja melhor. Se logo ao acordar você entra em contato com algum patógeno, algum agente viral, por exemplo, um agente gripal, enfim, uma bactéria, um fungo, se o seu sistema linfático já estiver atuando, vai ser uma chance menor desse patógeno te causar algum mal. Então, melhora a imunidade se você tomar água logo ao acordar. A terceira vantagem vai lá para o intestino, porque, primeiro, que hidratação ajuda você a não ter fezes ressecadas, então tira aquela constipação. As suas fezes, elas são formadas no intestino e durante a fase ali que passa pelo intestino grosso, ele puxa a água das suas fezes. Ou seja, quanto mais tempo as fezes ficam em contato ali com o intestino grosso, elas tendem a ficar mais ressecadas. E pessoas que têm constipação já têm uma tendência muito grande de puxar muita água nesse processo. Então a ingestão de água ao longo de todo o dia é muito benéfico para ela para evitar os quadros de constipação. Mas ao acordar é importante, de modo geral, porque, como eu disse, todo mundo está com o intestino funcionando, está com ele trabalhando ali. Então tem uma tendência maior das fezes estarem ressecadas quando você acorda. Então tomar água em jejum ajuda a reduzir esses quadros de constipação. E além disso, a água, quando entra em contato, agora falando do intestino delgado, né, mais especificamente a região duodenal, ela entra em contato com as velocidades do intestino, e que são responsáveis pela absorção de nutrientes. Então, você ativando, você tomando água, você já vai estar ativando essas velocidades, fazendo com que o seu intestino trabalhe de forma melhor, faça uma absorção melhor já na parte matinal. E quando você tomar o seu café da manhã, o intestino vai absorver de forma muito mais eficiente os nutrientes da sua refeição. Então, além de ajudar você a se prevenir contra quadros de constipação, de fezes ressecadas, melhora a sua absorção de nutrientes. A quarta vantagem é, claro, a aceleração do metabolismo. Beber água, de modo geral, acelera o metabolismo.
beber água em jejum, logo ao acordar, acelera ainda mais o metabolismo. Alguns estudos trazem até próximo de 25% de aumento na taxa de metabolismo basal ao longo do dia, só por tomar água logo ao acordar. Então, ter uma boa hidratação, e isso começa já na fase em jejum, né? Acelera o metabolismo. Para quem não sabe o que isso significa, basicamente faz você gastar mais calorias, faz você emagrecer mais, faz você poder comer mais. Então, além de, claro, melhorar a sua disposição, o seu gasto calórico de modo geral é algo que eu já abordei diversas vezes aqui no canal. Tem até um vídeo só sobre como perder 10 quilos de gordura em 10 quilos, sei lá, em um mês, nem sei mais o título do vídeo, mas eu tenho um vídeo sobre isso, é bem completinho, recomendo que vocês assistam. E por fim, isso é interessante para todo mundo, mas principalmente para quem sofre com gastrite. Beber água ao acordar ajuda muito a aliviar os sintomas ou prevenir os quadros de dispepsia, que é o que leva, no caso, a gastrite. O que acontece? O seu estômago, como eu falei, ele produz o ácido clorídrico, ele produz o pepsinogênio, que vai ser transformado em pepsina, ele produz o fator intrínseco, que são coisas que degradam proteínas, são coisas ácidas, coisas que destroem a parede do seu estômago e tendem a dar a gastrite. Em alguns casos, quando o paciente tem refluxo, esse conteúdo ácido, ele volta aqui no canal esofágico e causa aquela queimação aqui, retoesternal, que é o que a gente chama de refluxo gastroesofágico. Então, tanto para quem tem refluxo, como para quem tem só gastrite, beber água ao acordar é muito benéfico, porque o que acontece? Você está com todo aquele conteúdo ácido, como eu disse, sendo produzido durante a noite. Então, quando você acorda, o seu estômago está cheio de conteúdo muito ácido ali. Quando você bebe água, você puxa, né, a água passa por todo o seu sistema digestório e leva esse conteúdo ácido para o duodeno. Dali em diante ele segue, vai ser tamponado, enfim, eu já expliquei sobre isso também no nosso vídeo sobre o sistema digestório, mas você beber água em jejum tira todo esse conteúdo ácido dali. Limpa o seu estômago, vou colocar esse termo, né? Limpa o seu estômago. Então, quem sofre de gastrite e de refluxo gastroesofágico, é extremamente benéfico você tomar água em jejum. Se você não sofre e quer prevenir, também é válido da mesma forma. Matheus, então, qual a forma correta de beber? Eu fiquei muito interessado em tudo que você falou, eu quero participar desse grupo, quero receber todos esses benefícios. O que eu preciso fazer e como eu preciso fazer? Vamos lá. Claro, exercício, boa alimentação, um bom sono, tudo isso vai ajudar, claro, eu sempre falo disso. Mas vamos lá, falando especificamente da hidratação. Você vai beber, e esses números não foram estipulados por mim, cerca de 600 a 640 ml num período de até 45 minutos, no intervalo de 45 minutos. Então, digamos assim, você acordou 6 horas da manhã, até às 6h45 você tem que ter tomado de 600 a 640 ml de água. No mínimo, esse é o valor indicado ali, nessa faixa. Mas 2 detalhes extremamente importantes. Primeiro, beber água é hábito, então você precisa se adaptar a isso. Matheus, eu não consigo beber água, eu sou muito ruim, mal consigo tomar um copo de 200. Tá, só para você entender, quando a gente fala 600 ml, são 3 copinhos desse aqui, tá? 3 copinhos americanos. 3 copinhos desse. A pessoa fala para mim, Matheus, eu não consigo tomar um. Bom, como eu disse, beber água é hábito. A dica que o Dr. Fernando Lemos trouxe no vídeo dele, eu acho uma dica valiosa e extremamente importante, é você começar aos poucos. Então, durante 2 até 3 semanas, dependendo da sua dificuldade, durante 2, 3 semanas, beba 1 copo por dia. Depois de 2, 3 semanas, tome 2 copos por dia. Depois de mais 2, 3 semanas, tome 3 copos por dia. 3 copos ao acordar. Lembre-se, nesse intervalo de 45 minutos. Então, beber água é hábito. Se você não consegue, não está conseguindo, você tem dificuldade em tomar água, é porque o seu corpo, infelizmente, já está adaptado a conviver com pouca ingestão de água. O nosso corpo ele tem uma capacidade adaptativa muito alta, mas isso não significa, veja bem, adaptação é diferente de bem-estar. Não significa que porque o seu corpo se adaptou que ele não está sofrendo com isso. Adaptações podem sim levar a perda funcional e a longo prazo prejuízos. Então, adapte o seu corpo novamente a se hidratar constantemente, de preferência, não só ao acordar. Mas, enfim, o segundo adendo, segunda coisa extremamente importante de ser dita, é que a gente está falando de água, H2O, água pura, água mineral, né? Não é água destilada, não, água mineral.
Beba água mineral. Não vale, essas dicas todas que eu estou falando, elas não valem se você for tomar chás, não vale se você for tomar água com limão, não vale se você for tomar suco, refrigerante, nada que contenha água. Tem que ser água, porque como eu falei, qualquer outra bebida está com solutos que vão reduzir a absorção da água e vão trazer até outros prejuízos, dependendo do que você estiver bebendo para o seu organismo. A gente está falando de beber água. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Se gostou, eu peço que você, nem vou pedir para clicar no gostei, comenta aí pra gente, comenta pra gente se você já bebe água todo dia, quanta água você bebe, traz aí se você já viu algum benefício, porque atualmente o que o YouTube mais está valorizando é o comentário que cada um de vocês coloca nos nossos vídeos. E eu amo ler o comentário de vocês. Um grande abraço a todos e bons estudos!